não quebrava ao colocar. O K62 tem um problema dos pinos, tá? Que quebra muito, eles quebravam fácil. Se você tirasse 2, 3 vezes, podia ser que os pinos fossem para o espaço. E a Intel fez esse novo formato em forma de cartucho, né? De slot, que você colocava assim, e ele não esquentava tanto feito o K6. Mas é um processador muito bom também, tá? Então aqui, ó, Pentium 2, Intel, aí tem esse adesivozinho aqui, que vai dar o migué deles, né? Vocês veem aqui, ó, que ele tinha 14 centímetros de diâmetro, então era um bichinho grande, tá? Comparado ao K6, ó, ele era bem enorme, né? Nós temos aí o Pentium 3. Eu também tive um Pentium 3 desse por pouco tempo, tá? Mas tive. E aqui vem, ó, ele foi feito nas Filipinas, tá? 800 MHz. Vamos aprender a ler essas informações aqui, ó. Pentium 3, aí tem 800. Esse 800 é quantos megahertz ele começou a trabalhar. 256 é a memória cache dele, tá? Eu vou falar para vocês o que é memória cache agora, tá ok? 1,33 de FSB, eu também vou falar isso para vocês agora. Eu aproveitei esse slide aqui para falar disso. E 1,7 volts. Percebam aí que a voltagem é diferente. Vocês lembram aqui, ó, no K6, ó, a voltagem dele é 2,2, tá? Então isso é uma diferenciação muito fácil de se perceber entre a AMD e a Intel, tá? A voltagem, a AMD sempre consome mais. Então aqui, ó, eu tenho o chip principal, que muitos chamam de diamante. E vocês podem ver que ele é feito no circuito impresso também, ó. Tá vendo? Isso é um circuito impresso também, um CI, como muitos chamam, que se resume a isso aqui. Eu posso até dizer que o processador seja até isso aqui, porque isso aqui é o núcleo dele, tá? Uma coisa bem interessante, gente, é que isso realmente é o núcleo, tá? Mas não quer dizer que os processadores da Dual Core tenham 2 núcleos desse, tá? Mas esse aí é um núcleo de um Pentium 3. Então, que isso é um cristalzinho. Se ele rachar um pouquinho o que for nas pontas ou fumaçar, ele foi para o espaço, tá? Aí vocês percebam ó, que ficou muito parecido à ideia dos processadores. Não sei se foi porque um começou a imitar o outro ou o que foi que aconteceu, mas eles são bem parecidos, ó. A gente também vai verificar aqui as informações. Vocês lembram como é aqui? O da Intel a gente não consegue ver a memória cache, o FSB, mas consegue ver as informações. O da AMD tem, a gente vai ver todos os componentes agora. O da AMD tinha essas proteções de borracha aqui, certo? Isso é um Duron, tá, gente? E aqui tá as informações dele. Ele é um Duron de 600 MHz, tá? Ele tem a voltagem. Ele tem uma voltagem aqui. Ele não mostra a voltagem. Que legal, esse Duron não mostra a voltagem. Mas aí eu vou mostrar a vocês o que eu tinha falado sobre o núcleo e a memória cache, então. O núcleo é essa parte preta aí, onde está escrito AMD Duron, certo? Então, se ele quebrar qualquer coisinha que for, ele foi para o espaço também. As memórias cache são esses quadradinhos coloridos que tem em cima, certo? E aqui também, ó. Todos esses quadradinhos aqui são as memórias cache. O que é a memória cache, Vinícius? Tira aí, Bilo, o slide que eu vou fazer aqui uma demonstração ninja guide da vida. Então vamos lá. O processador, ele está ali, ele tem uma velocidade muito alta, certo? Então ele tem alguns outros componentes que completam o processador, que é chamado de FSB. O FSB tem a sigla lá, mas ele é as vias de acesso, tá? Dentro do processador. A memória cache, certo, gente? É uma memória auxiliar, certo? Que o processador tem para poder fazer transações, cálculos rapidamente. Porque se ele for passar para a memória do computador, vai deixar o processo mais rápido. Então ele tem essa memóriazinha cache, que nos processadores da AMD a gente consegue verificar rapidamente, que é para fazer a transação mais rápido. Por quê? Porque eu tenho uma via direta entre processador e a memória. E aqui eu tenho a via direta deles, assim, ó. Essa parte é o processador, essa parte é a memória, certo? E aqui entre os meus 2 polegares são a via chamada FSB.
Então, com isso, fazia com que o processador seja mais rápido. Então, eu tenho um processador de... Acontece muito, tá? Eu tenho um Duron 600 com cache de 128. Mas aí eu tenho um Duron 500 com cache de 256. O Duron 500 com cache de 256, tecnicamente, vai ser mais rápido. Por quê? Porque ele vai ter mais memória cache para fazer transações internas. Tá entendendo? Ele vai ter mais memória cache. Então aí é que parte o princípio do processador, da escolha do processador. Você tem que saber a velocidade, o FSB, que é as vias de acesso de um para outro, e a memória cache. Então saiba escolher bem aí com essas explicações. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre essa explicação de memória cache do processador, vocês mandem aí para a Graciane, tá? Vamos passar aqui para o Athlon, que é a evolução, certo, do Duron. O Athlon, gente, ele já... Esse é bem engraçado, esse Athlon que tá cheio de adesivo. O Athlon, ele já é uma evolução do Duron, porque ele não esquentava tanto quanto o Duron esquentava. E ele também, além de ele não esquentar tanto, ele era mais rápido e tinha mais cache, tá? Esse Athlon aqui já é um Athlon de 1600 MHz, tá? Eu acho que vai ficar difícil de ver, mas é um Athlon de 1600 MHz, foi produzido em 99, tá? E as memórias cache dele já era embutida, feito, não era tão descarada como a do Duron, certo? Ela já era embutida, feita do Pentium 3. Aí tem algumas coisinhas aqui que eu vou mostrar pra vocês que é legal de a gente ver. Esse adesivo aqui, gente, e esse adesivo aqui são garantias, tá? As empresas elas usam esse adesivo para botar garantia. Vocês lembram quando eu falei de eletricidade estática? Possa ser que ao momento que ele esteja botando isso aqui, ele tenha queimado, tá? Foi até bom ter essas coisas. Foi até bom ter achado essa imagem, porque aí ele mostra com a questão dos processadores, que eles colocam um adesivo neles que pode prejudicar. Aí, ó, eu tenho aí o Pentium 4, certo? Esse foi um dos melhores processadores que eu já vi trabalhando, tá, gente? Não esquentava muito, apesar de ter um cooler enorme, certo? E ele tinha um processamento show de bola. Foi uma revolução dos processadores. Ele é um Intel Pentium 4, tem um processamento de 3 GHz, tá? Então ele é muito rápido, esse processador. Pena que ele foi descontinuado pelos Pentium D, né? Que são de núcleo duplo, tá? Ele tira um pouquinho para fazer um comentário rápido que eu vou entrar em memória, tá? A memória é um pouco extensa. Então, gente, a questão dos processadores, vocês viram que a gente viu a placa-mãe, certo? Suas diferenças. Mostrei um pouco de processadores. E processadores é a segunda pergunta da nossa atividade, certo? Que eu quero que vocês pesquisem sobre os novos processadores que estão no mercado, que é a linha de 2 núcleos para cima, tá ok? Mas eu vou passar a atividade ainda, não se preocupem não. Eu dividi a atividade em partes para vocês poderem fazer melhor. Memória RAM, tá? O que é uma memória RAM? Aí eu vou dar 2 conceitos para vocês. A memória RAM, certo? É uma memória de acesso aleatório, tá? Para vocês saberem. Isso aí eu não podia estar só no FAQ lá não, precisava falar para vocês. Ela vem do inglês, de acesso de memória randômico, tá? Random Access Memory, ok? Então ela vem do termo em inglês. E frequentemente é abreviado para RAM, tá? Não RAM de sapo, RAM. É um tipo de memória que permite a leitura e a escrita. Gente, vocês agora vão ter que prestar bastante atenção, porque a memória RAM ela permite leitura e escrita. Tá? Gravem isso aí, a memória RAM permite leitura e escrita, certo? Ela é utilizada como um primário em muitos sistemas digitais. O nome, Billy, coloca aí, Billy, para auxiliar a galera que eu estou falando. O nome não é verdadeiramente apropriado, já que outros tipos de memória, como a RAM, como a ROM, aí a gente já tem outro conceito. A gente falou da RAM e agora tem a ROM, certo? Com O. Ela também permite acesso aleatório no seu conteúdo. O nome mais apropriado seria memória de leitura e escrita, mas costumeiramente a gente chama de memória RAM. Aí já que eu peguei a deixa para ROM, eu vou agora colocar o conceito aí de memória ROM, tá? Ele é um acrônimo para a expressão em inglês que é memória apenas de leitura.
É Read Only Memory.